Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo Oliveira. E bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já tem pergunta aqui chegando, vamos trazer aqui a seguinte pergunta. Doutor Márcio, essa regra adotada por algumas clínicas médicas sobre o pagamento por meio do cartão de crédito, pois recentemente foi uma consulta em uma clínica e se o pagamento fosse no dinheiro ou débito em conta era um valor, para o vencimento do cartão de crédito aumentava R$ 10 e se fosse dividir aumentava R$ 10 em cada parcela. A mesma coisa aconteceu em um exame, aumentou 10% no valor se pago para o vencimento. Isso é legal? Marcos, a pergunta é sobre uma clínica médica, mas isso vale para qualquer serviço, qualquer fornecimento de produto ou serviço. Hoje, já há mais de 3 anos, é permitido a diferença de preço dentro da mesma modalidade de pagamento, que nesse caso é o pagamento à vista. Uma coisa que fica bem claro para todos os ouvintes é que o pagamento em dinheiro, o pagamento no cartão por meio do débito, no cartão por vencimento e no cartão de crédito parcelado, são todos pagamentos à vista. Isso não sou eu que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, isso é uma decisão do STJ, já não é nada recente, a decisão conta aí com acho que mais de 5 anos. Isso já era um entendimento do PROCON e de outros órgãos de proteção do consumidor há 30 anos, certo? Então são pagamentos à vista. Antes de 2017, era proibido qualquer diferença de preço. Então, uma medida provisória do presidente Michel Temer, depois convertida em lei, permitiu a diferença de preço dentro dessa modalidade de pagamento. Só que essa diferença de preço, assim entendem os órgãos de proteção, tem que ser sempre promocional. Ou seja, quando o consumidor procura o PROCON para denunciar que o preço era tanto e subia, o preço aumentava com o uso do cartão, o PROCON identifica aí uma prática abusiva, um aumento de preço sem justa causa. Isso pode se agravar até para a configuração de um crime contra o consumidor. Quando eu falo crime, eu falo inclusive em pena privativa de liberdade, certo? Fique bem clara essa situação. O que é que a lei permite? Que haja redução do preço. Pode haver um preço para o cartão parcelado, pode haver um preço para o cartão no vencimento, pode haver um preço para o cartão no débito e pode haver um outro preço para o cartão, para o pagamento em dinheiro. Isso é totalmente permitido, isso a lei hoje permite. Só que essa mudança de preço deve ser promocional, ou seja, o fornecedor de qualquer produto ou serviço pode expor ao seu consumidor o preço e preferencialmente, se é obrigatório, o preço mais alto. Esse serviço médico custa 200, esse produto custa 200, mas aqui eu parcelo em até 5 vezes, parcelo em 2 vezes, parcelo em 10 vezes. Se você quiser pagar de outra forma, eu posso oferecer um desconto. Se for no dinheiro, eu diminuo 10%, 20%. Isso a lei não proíbe. Agora, você comprar o produto ou contratar o serviço e sabendo que aquele estabelecimento viabiliza o parcelamento, você descobre depois que o preço aumenta, aí está uma prática abusiva gravíssima, passível de punição administrativa, passível inclusive de análise judicial, se for o caso, se for configurado o crime contra o consumidor. Então, do jeito que está colocada a pergunta, a atitude da clínica é ilegal. Você saber que o preço custa tanto, mas que vai aumentar quando você opta pelo parcelamento, essa conduta está abusiva. O certo é você saber que o preço custa tanto e pode haver desconto se você optar por tal ou qual opção de pagamento. Isso é permitido pela legislação. Que fique bem claro, você cobrar pelo uso do cartão é proibido porque o fornecimento, a viabilização do pagamento por meio de cartão é um contrato que existe entre o fornecedor e a operadora do cartão. O consumidor não tem nada a ver com isso, ele vai pagar do mesmo jeito, vai fazer o pagamento normal, às vezes parcelado, mas isso não é considerado pela lei um benefício para o consumidor, porque o pagamento continua sendo à vista. Então, do jeito que está a pergunta, a prática é abusiva. Ou seja, o que importa aí para o fornecedor é analisar a legislação e apenas moldar a sua forma de expor propaganda. Você não pode surpreender o consumidor com uma cobrança a mais quando ele opta pelo parcelamento. Isso é uma conduta abusiva, indevida e ilegal. Vamos ter mais perguntas chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Aqui é a Dora da cidade de Jardim de Piranhas. Fui ao dentista recentemente e meu dente foi necessário fazer um canal. E ele falou que à vista ele era R$ 600 e no cartão ficava de 700. Mesmo assim, eu passei e estou fazendo o canal. Isso é ilegal, essa maneira que ele fez essa prática? Bom dia para todos. Um aumento, inclusive, considerável, de R$ 100. Eu já recebi denúncias, Marcos, aqui pelo WhatsApp, pelas mídias sociais,
de aumentos que passam de 20%. 20%. Porque, no caso, o estabelecimento ele quer passar as custas que teria com a operadora de cartão para o cliente, é isso? O estabelecimento passa essa custa para o cliente, que a lei não permite que ele passe. As custas são os custos, né? Os custos não permite que ele passe. E, às vezes, Marcos, passa e deixa lucro. Do jeito que foi formada a pergunta, continua ilegal. É totalmente proibido você ser informado que o serviço custa 600. No entanto, se você quiser parcelar, ele vai custar 700. O que seria legal? O que a lei hoje permite? Veja bem, são os mesmos valores. O que vai mudar é a forma de expor a oferta. Olha, esse serviço aqui custa R$700. Em R$700 eu divido em até 5, divido em 2, divido em 3, divido em 4, divido aqui em 7 de 100. Se você quiser pagar no dinheiro, eu deixo por 600. Isso é permitido. Não existe razão nenhuma para o fornecedor insistir em quebrar a lei e estar sujeito. Veja bem, você cumprir a lei nesse caso, ou descumprir, não vai gerar nenhum prejuízo financeiro para o consumidor, mas, no entanto, estará praticando uma conduta abusiva e ilegal que pode render um prejuízo. No caso da pergunta, esses R$100 que foi cobrado a mais, o consumidor ele pode, via PROCON, exigir a restituição em dobro, porque se tornou uma cobrança indevida e houve um pagamento indevido. A cobrança foi abusiva e o pagamento foi indevido. Pessoas procuraram o PROCON para reclamar de estabelecimentos que não oferecem desconto. Márcio, lá custava R$200, fazia em 4,50, mas não dividia em nada do dinheiro. Eu quero abrir um processo, isso é errado, mas isso não é errado. Não é o estabelecimento obrigado a oferecer nenhum desconto. Ele pode cobrar o mesmo valor parcelado no cartão, para o vencimento ou em dinheiro. Ele não é obrigado a dar desconto. Ele é proibido de aumentar o preço. Então, no caso da consulta, nada impediria que fosse, do tratamento dentário, nada impediria que o valor fosse exposto como R$700. Aí como é que a gente faz o pagamento? Não, 700 aqui eu faço 2 de 350, faço 7 de 100. E se eu quiser pagar em dinheiro à vista, fica como? Em dinheiro fica como? Em dinheiro eu faço 600 para você, ou 650, ou 550. Lembre-se, isso não vai gerar nenhum benefício extraordinário ao consumidor, mas a prática divergente vai transformar o consumidor numa vítima de um crime previsto em legislação. E o causador desse crime, o criminoso, será o fornecedor. Então se afaste dessa prática, tenha compreensão da lei, você não vai ter nenhum prejuízo financeiro, o que o presidente Michel Temer fez foi permitir que o consumidor seja indiretamente cobrado pelo uso do cartão. Isso foi um atraso, Marcos, na época, de 25 anos em uma construção de direito do consumidor. Então, com uma canetada servindo a bancos e grandes empresas, ele permitiu que o consumidor seja cobrado por um serviço que não é dele, porque esse serviço financeiro não é do consumidor, é do fornecedor e da operadora do cartão. Mas, enfim, lei é lei. Quando existe uma lei que diz um assunto, que trata de um tema, que diz que tem que ser assim ou assado, não importa o que Márcio aqui acha certo, acha errado, feio ou bonito, o que importa é a lei. Então, a lei hoje permite a diferença de preço, desde que seja promocional. A lei é muito simples, muito singela, ela fala apenas que é permitida essa alteração. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor entendem, isso já está pacificado, que essa diferença de preço tem que ser promocional, porque continua sendo proibido lançar explicitamente nas costas do consumidor o custo dessa operação. Tem mais pergunta? Marcos Dantas, bom dia. Queria que o doutor Leonardo tirasse uma dúvida para mim. Um colega meu fez um crédito amigo no valor de 1.500. Ele deu uns atrasos, já está em 7.000. Eu recorro a quem para fazer um acordo? É direto ao banco? O que ele me diz aí? Vou aguardar aqui a resposta e obrigado. Um abraço, Sérgio Tomácio. Olha, nesses 1.500 para chegar a 7.000, duas coisas. Ou faz muito, muito tempo mesmo, ou temos aí um atraso de alguns anos, ou então está havendo uma aplicação muito abusiva de juros e encargos nessa operação. Isso aí, até se fosse cartão de crédito, que é onde tem a abusividade mais latente em juros e encargos, ainda seria um absurdo, a não ser que se tratasse de muito tempo de atraso, certo? Olhe, você procurar o PROCON ou procurar a via judicial para manejar um processo, seja ele administrativo ou judicial, só lhe assiste esse direito quando lhe surge uma pretensão resistida. Ou seja, para que seja aberto o processo, é necessário que o consumidor tenha o contato com o fornecedor, tente solucionar um problema que surgiu e tenha sido recusado em sua solicitação. O fundamento, o alicerce do processo administrativo ou judicial será sempre uma pretensão resistida. Seria indevido hoje você procurar diretamente o PROCON ou procurar até a via judicial. Então, a orientação é: procure o banco, entre em contato com a instituição, pode ser por telefone, pode ser por escrito, pode ser na agência aqui na cidade de Caicó, se houver. Tente negociar,
Lembre-se muito que a lei beneficia, a lei privilegia o direito de informação do consumidor. Procure saber por que é que era R$ 1.500 e hoje está em 7.000. Qual foi a taxa de juros, qual foi a tabela que vocês aplicaram, quanto foi o juro aqui por mês. Essas informações, elas são obrigatórias. Elas têm que ser informadas de forma clara, precisa e pormenorizada, inclusive por escrito, se for solicitado pelo consumidor. Então, e vamos fazer como? O que a gente pode fazer para negociar? Tenta a negociação com o banco. Se o resultado final desta negociação ainda lhe parecer abusivo, lembre-se, quando você contrata serviço financeiro, você está comprando tempo. Quando você pega um empréstimo, você não está negociando dinheiro com o banco. Você não está comprando. Quando você negocia, por exemplo, o financiamento de uma casa, a sua relação com o banco nem envolve aquela casa, envolve tempo. Você precisa comprar aquele bem da vida, precisa daquele dinheiro e você não tem hoje. Você vai pagar com o tempo. Hoje eu não tenho, mas em 2 anos eu consigo pagar. Hoje eu não tenho, mas em 10 anos eu consigo pagar. No caso da casa própria, hoje eu não tenho esses 100 mil, mas em 300 meses eu consigo pagar. Aí você vai pagar 2, 3, 4 vezes aquela porque você está pagando o tempo. Então, se você tem uma dívida aí muito antiga, pode ser que não exista abusividade desses juros, embora seja um índice muito alto que foi colocado na pergunta. Então, primeiro ponto, procure a instituição, negocie, mas se você perceber que a negociação não está seguindo um rumo adequado, que há ainda alguma abusividade ou que não lhe estão prestando as informações de forma clara que você compreenda porque você devia 1.500 e hoje deve 7, aí sim você pode procurar o PROCON ou a via judicial. Então, primeiro ponto, procure o banco, negocie, faça a choradeira, pechinche, sempre que você trata com o banco, há alguma margem de negociação muito grande, então negocie mesmo, converse, se você chegar a um valor que você acha que pode reduzir, mas que você até pode pagar, tenha contato com familiares, veja a possibilidade de conseguir o dinheiro, mas insista sempre com o banco. Se você entender que está havendo alguma abusividade, se o banco não lhe mostrar, por exemplo, o contato original, ele está aqui dizendo, no caso de mora, o juro era tanto por cento ao mês, tanto por cento ao dia, tem outros encargos, você passou tanto tempo em atraso, chegou a esse valor de hoje. Então essa informação ela é muito necessária, ela é indispensável. Se você não conseguir uma solução, lembre-se que eu não estou falando aqui de solução mágica. Se você devia 1.500 aí há 5 anos atrás, você não vai conseguir pagar 1.500 hoje. Né? Você está em dívida, uma dívida muito grande, você vai ter que negociar alguma coisa. Então não existe solução mágica, nem no PROCON, nem na via judicial. Trate com a instituição financeira inicialmente. Se você entender que está sendo aviltado em seus direitos, vai procurar o PROCON ou vai procurar a via judicial. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos. Eu queria perguntar aí ao doutor aí, porque assim, eu comprei uma peça há um mês atrás, uma peça de um carro. Fui comprar R$ 20, mais ou menos um mês atrás. Aí a peça não deu certo. Eu voltei lá, devolvi, ele me repôs o dinheiro. Aí agora eu fui comprar de novo. Chegou. Aí só tinha lá. Nas outras lojas não tinha canto nenhum. Como eu estava precisando, tive que comprar. Só que foi um aumento subiu R$ 35 na peça de R$ 20. Eu quase caí para trás. Perguntei, moça, esse negócio não está errado não? Ela disse, não, está não. Disse, tá, moça, não está errado, não tem condições não de subir mais da metade desse jeito não. Mais de 100%, quase 200%. E subir desse jeito. Ela disse, não, subiu tudo. Eu digo, não, o meu salário não subiu não. Se subiu o seu aqui, não chegou lá em casa não. Queria saber como é que a gente pode fazer isso. Porque eu tive que comprar, porque eu estava precisando, né? Uma peça que tinha que usar. Eu queria saber como é que a gente faz num caso desse, que eu não vou mais atrás disso não. Eu só quero saber que quando for de outras vezes eu vou correr atrás, né? E aí, doutor Márcio Leonardo? Já é uma pequena verdade, porque sobe tudo mesmo, menos o salário, né? Só está subindo tudo no Brasil, menos a renda do trabalhador, a renda da pessoa comum. Alguns gatos pingados, alguns ricos ficaram, algumas pessoas, alguns empresários que eram ricos ficaram bilionários. Isso foi comprovado, né, algumas semanas atrás. Ontem, quem assistiu o jornal viu falar em um rombo de mais de 40 bilhões no pagamento do auxílio emergencial, né, e só de corrupção, fora outros tratos aí. Durante essa pandemia, enquanto nós estamos passando necessidade de algumas pessoas, as coisas sobem de preço, nós vamos ter um cálculo final aí, Marcos, quando se calcular o rombo da corrupção,
que vai chegar talvez a entre 60 e 100 bilhões de reais. Ou seja, muita gente se deu muito bem e que vai continuar se dando bem, infelizmente, com a pandemia. Nós, pobres mortais, íamos comprar uma peça há um mês atrás que custava 20 e hoje está custando 55, 35. Enfim, vamos falar do preço dessa peça. Uma série de fatores tem que ser analisados para que haja a justificativa desse aumento de preço elevado. A primeira coisa, saber que se a peça que o consumidor tentou comprar há alguns dias atrás é a mesma marca, a mesma qualidade. Embora seja o mesmo produto, a gente sabe que há inúmeros fornecedores, inúmeros fabricantes no mercado nacional. Então pode haver uma diferença de marca. Quantas vezes você vai comprar um produto, nesse caso uma peça automotiva, olha, tem essas duas aqui, marca X e marca Y. Uma custa 50, outra custa 80. Mas por que essa aqui é melhor? Papai, nem sempre é melhor. Às vezes a qualidade é idêntica, mas um é mais caro. Às vezes no olho você vê que uma não tem a menor qualidade. Não vale nada. Vale a pena você comprar até a que custa um pouco mais caro. Às vezes você não vê diferença nenhuma, mas é a mesma coisa. Às vezes é uma peça de borracha. Eu precisei uma vez de uma peça de borracha, um vedador para moto. Vendo pela internet, encontrei numa loja de uma marca uma peça que custava R$12, em outra custava 70. Isso é uma arruela de borracha. Então não tinha diferença nenhuma comprar mais barato ou mais cara. Então nesse caso aí, a primeira coisa que justificaria esse preço é saber se é exatamente a mesma peça do mesmo fabricante, a mesma linha de montagem. Isso é importante, porque pode ser um produto idêntico, mas divergente no fabricante. Isso aí não geraria uma abusividade. Se for o mesmo produto, o estabelecimento deveria realmente justificar por que do aumento. Porque existe uma prática abusiva no artigo, acho que 39 do Código do Consumidor, que é o inciso 10, que fala do aumento de preço sem justa causa. Marcos, quando você cria um estabelecimento, se você abrir uma loja hoje aqui no mercado caicoense, eu posso estabelecer o preço que eu quiser. Por exemplo, nada impede que num outro estabelecimento tal produto custe 10 e eu quero vender por 100. Vai comprar a mim quem quiser. O preço inicial sou eu que estabeleço. É claro que há algumas regras mais pormenorizadas de legislação e etc., inclusive as que tratam da economia popular, mas eu não vou entrar agora nesse assunto. Mas no momento que eu estabeleço meu preço, colocar meu produto no mercado, se amanhã eu quiser subir o que custa 100 para 105, esse aumento tem que ser justificado. Energia elétrica, o fornecimento de água, combustível que influi nos transportes, preço de aluguel do estabelecimento, a IPTU, o vencimento, o salário dos funcionários, tudo isso leva em consideração o aumento do preço. Então, insumos. Isso aconteceu muito aqui com a questão dos medicamentos, da máscara cirúrgica, da luva cirúrgica, alguns outros equipamentos e insumos médicos de proteção individual, que houve um preço abusivo devido à procura muito grande dos consumidores. O PROCON, inclusive, chegou a notificar várias empresas no estado todo do Rio Grande do Norte, isso no Brasil inteiro, mas estamos resumindo aqui ao estado do Rio Grande do Norte. E, em alguns casos, onde se identificou um aumento de preço sem justa causa do estabelecimento, onde ele não conseguiu justificar documentalmente aquele aumento de preço, as empresas foram multadas, algumas chegaram a ser interditadas e tiveram produtos apreendidos. No entanto, muitos estabelecimentos provaram documentalmente, olha, eu comprava uma caixa de máscara aqui com tantas, centas máscaras por R$200. Hoje eu comprei do mesmo fabricante, a mesma quantidade, chegou aqui por R$500. Eu não posso mais vender pelo mesmo preço que eu vendia antes. O que acontece nesse caso? O PROCON ou outros órgãos vão atrás desse fabricante, desse fornecedor, do atravessador, se for o caso. Ou seja, o que a lei proíbe é o aumento de preço sem justa causa. Sem justa causa. Isso aí é legal, pode configurar, dependendo da situação, até um crime contra a economia popular. Vai crime contra o consumidor, crime contra a economia popular e ainda uma prática abusiva proibida pela legislação. Então, nesse caso aí, se o ouvinte decidisse encaminhar essa denúncia, essa reclamação, essa empresa teria que justificar o porquê do aumento. Pode haver uma série de justificativas. O principal aí seria a justificativa documental. Ou seja, aquela peça que essa loja vendeu no passado, ela vendeu, não tem mais nenhuma, teve que comprar uma outra remessa e ela teria que provar que aquela que comprou agora foi um outro preço, um preço mais caro. Se ela pagou 100 lá no passado, ou 10 para revender por 20, e hoje ela pagou os mesmos 10 para revender por 35, 40, 45 ou 50, ela está infringindo a legislação e pode ser severamente punida por essa conduta que é abusiva, ilegítima, proibida pela lei. Uma senhora de 72 anos fez um empréstimo rural no Banco do Nordeste do Brasil, né? Parcelas o empréstimo de R$2.800. Após 5 meses e durante a pandemia passou para 5.800. É legal?
totalmente absurdo, ilegal. Hoje, eu vou dizer uma coisa, as perguntas hoje foram todas em cima de Questão financeira. questão financeira. Você vê como a situação financeira aflige o consumidor. E acaba tudo resumindo isso. Quando alguém liga, Marcos, para perguntar de uma geladeira que comprou, deu defeito, sua vida viciada, é questão financeira. A pessoa está preocupada com aquele gasto. Um ou outro caso, o prejuízo do consumidor é exatamente o produto ou o serviço, que ele realmente precisava muito daquele produto. Porque se resolve a questão financeira, ele compra outro em outro estabelecimento, ele vai levando a vida. Então a questão financeira é grave, na situação que estamos hoje se torna ainda mais grave. E eu sempre digo, é um absurdo que algumas empresas usem essa situação da pandemia para justificar erros, falhas e atrasos na solução do problema. Pois nesse período de instabilidade, de anormalidade, o consumidor deve ser tratado com respeito redobrado e não ser atacado no seu direito. Isso é uma pena que aconteça isso, mas enfim, nesse caso aí da ouvinte, eu vou aproveitar a pergunta, Marcos, para fornecer os meus contatos, certo? Os contatos aqui que são meus, são particulares, mas estão a serviço do PROCON, porque foi necessário em relação ao atendimento remoto, para que essa pessoa, esse ouvinte, possa me passar uma cópia desse contrato e me explicar o porquê desse aumento. Lembre-se, tem que haver uma justificativa. Anota aí então o zap do consumidor. Inclusive, quem mandou para cá a pergunta e de repente não foi para o ar, pode mandar aí no zap do consumidor, que o Dr. Márcio Leonardo irá responder já, após ele tomar um café delicioso na casa da sua mãe, Mas Dona Lúcia. cuidado com esse já aí, porque ele está totalmente superlotado. Todas as perguntas são respondidas, todas as reclamações são encaminhadas. Só que no começo, há um mês atrás, quando foi criado esse WhatsApp, alguém mandava reclamação, agora eu consigo responder em 30 minutos. Hoje não está sendo assim, porque está lotado, mas o trabalho está sendo incessante, dia, noite, até madrugada, se for preciso. Olha, o número do WhatsApp é o 849, esse novo gratuito, né? O 849 9223 2261. 9223 2261. Esse é o Zap número Zap, né? É exclusivamente para o WhatsApp. Não tem chip para ligação aqui de nenhuma operadora. O telefone direto é o 99993 2969. 99993 2969. O e-mail de contato é o ml.d@bol.com.br, ml.d@bol.com.br, e eu vou dizer de novo o WhatsApp, que é o que o pessoal mais usa. É o 9223 2261. Então, nesse caso da pergunta aí, era do jeito que a pergunta chega, parece a situação mais abusiva e inexplicável. Mas a gente tem que analisar a situação. A resposta, Marcos, nunca pode ser leviana. Eu dizer aqui que isso é inaceitável, parece uma conduta criminosa. Tem que saber o que houve, claro, se houve alguma falha, mas uma coisa que eu quero que todo mundo entenda. O PROCON, ele é um órgão que ele não é imparcial. O PROCON não é poder judiciário. O PROCON existe para proteger e defender o consumidor. Se o consumidor diz que tem uma dívida que custava 1.000 e pouco, de repente chega a 5.000 reais e ele não sabe o porquê, já existe aí uma afronta muito grave ao direito de informação do consumidor. O consumidor, quando faz uma contratação, principalmente nessa questão financeira, quando você procura um banco ou um correspondente bancário para solicitar um empréstimo, antes de você assinar ali o empréstimo, isso vale para o empréstimo, vale para o financiamento de um produto numa loja. Quando você vai comprar um celular e alguém lhe propõe um financiamento, então o que a lei diz? Você previamente, antes de assinar o contrato, tem que ser informado de uma série de condições, cujo descumprimento vai configurar afronta ao direito do consumidor e até crime também. Então isso é tudo muito sério, por isso que nós temos sempre que reclamar. Então antes de você assinar ali o seu contrato de financiamento, de empréstimo, um seguro, um consórcio, você tem que saber o preço do produto inicial, preço final, taxa de juros por mês, taxa de juros por dia, taxa de juros do período inteiro da contratação, índices que serão usados, há uma série de coisas. A lei diz, quando a lei estabelece ali os requisitos que você tem que ser informado, lembre-se, isso é antes de assinar o contrato. Você não pode assinar e só depois ficar sabendo do abacaxi que você se meteu, não. Você tem que saber disso tudo antes e dentro da sua necessidade, porque a gente sabe que quem faz o empréstimo, quem financia, é porque está com a corda no pescoço. Ninguém, diferentemente do que a televisão mostra, ninguém faz um empréstimo sorrindo para fazer uma feira, para comprar algum produto, algum bem da vida. Quando você faz um empréstimo, você não pode fazer de outro jeito, você não tem dinheiro para pagar. Então ninguém está feliz tratando com o banco, sabendo que vai pegar ali 1.000 para pagar 2, 3, 4. Então você não pode ter essa situação ainda gravada. Então você tem que saber antes, bem direitinho, o tamanho do abacaxi que você vai ter que descascar no futuro. Senão, você estará sendo vítima de um crime contra o consumidor. Obrigado pela sua participação. Marcos, cabe o recado do coração? Claro. Então,
Os beijos e abraços do mundo inteiro para a Li, que está nos ouvindo lá, tá na minha casa hoje. A minha mãe não está em casa hoje, não tem café da manhã, veio comigo, já está aqui no serviço do CVV, iniciou muito cedinho, vai ficar aqui 4 horas, vizinha de vocês, né, prestando um serviço que ela faz já há muitos anos. Obrigado a todos pelas perguntas. Anotem, né? Tomem atento, o Marcos está até divulgando sempre esses contatos sociais que eu estou divulgando também aqui. E até a próxima terça-feira. Se Deus quiser.